Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, a aula que vocês gostam, né? Acompanharam uma aula super legal da professora Abigail. Não me viram na interação, né? Mas eu estava assistindo a aula também. Eu sempre aprendo muito com a professora Abigail Viana. Receberam uma visita especial na interação, né? A professora Márcia, excelente profissional, ficou aqui, né? Me substituiu, mas eu sei que vocês estavam com saudade de mim, né? Isso, estou de volta, estou aqui para mais uma aula. A gente vai conversar um pouco hoje sobre números decimais e sistemas monetários. Professora, a senhora já deu essa aula? Com certeza. E estou aqui para reforçar e ajudar quem ainda não teve oportunidade, né? A aula é de sistema monetário, mas eu vou focar bastante nos números decimais. Por quê? Porque quando a gente fala em sistema monetário, lembra dos centavos? Lembro, professora, de vez em quando sobram uns centavos e minha mãe me dá para eu comprar um confeitinho, para eu comprar um pirulito. Lembra desses centavos? Eles têm o seu valor, né não? Então, a gente vai trabalhar um pouco com eles hoje. Depois, a gente vai ter uma aula específica sobre o sistema monetário brasileiro, onde eu vou detalhar bastante a questão da moeda. Hoje, a gente só vai fazer um passeio juntamente com os números decimais, certo? Antes, vocês sabem que eu tenho aqueles recadinhos para dar para vocês. Primeiramente, eu já vou te perguntar. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não baixou? Eu não acredito, quinto ano. Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já manda a tua pergunta, já faz a tua interação comigo. Eu amo quando vocês participam comigo para interagir. Claro, a professora que vocês adoram, aqui acorda vocês em plena segunda-feira. A professora que faz com que você levante cedo para assistir uma aula de língua portuguesa. Professora Abigail Viana. Bom dia. Será que vocês me amam mesmo? Sou eu que acordo vocês numa segunda-feira friinha como hoje, mas eu sei que amam sim. Bom dia, obrigada professora por estar aqui. Sei que a aula será maravilhosa, estou ansiosa, viu gente? Lembrando, professora Pedro, olha, o seu queridinho de matemática, Pedro. Foi o primeiro quinto ano de português hoje, respondeu, interagiu. Então, ó, estou felicíssima. Sei que não será diferente na de matemática. Olha aí, eu falei porque eu sei quem são vocês, eu sei quem são os meus alunos do quinto ano. Vocês nunca me abandonam e eu sei, se acordam cedo é porque gostam das aulas, né? E eu acho que já tem interação por aí, além de Pedro. Eliabe me deu moral agora. Ele disse que vale a pena acordar cedo, estar na aula. Eliabe, ó... Vou preparar uma aula especial com um monte de exemplo com o nome Eliabe em homenagem a você. Obrigada, querido, pelo carinho. E é isso mesmo, que coisa boa que a gente tem a sua participação, né? Que bom que vocês acordam cedo, levantam e participam das aulas junto com a gente. Então não perde tempo, se ainda não baixou o aplicativo, baixa e já começa a interagir com a gente. Professora, não consegui baixar o aplicativo, o que é que eu vou fazer? Fique tranquilo, fique tranquila. Vai lá no canal 22.3 na TV Nova Nordeste, que essa aula está sendo transmitida ao vivo. É, ao vivo, minha gente. Tá pensando o quê? E ainda tem direito à reprise. 18 horas você pode assistir essa aula novamente. Certo, professora, mas eu estava na escola, ou eu precisei ir ao médico, ou eu dormi. Não tem problema. Vai lá no canal do YouTube Educa Recife. Essa aula vai estar sendo disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser. Não tem desculpa para não acompanhar as nossas aulas. Para garantir a interpretação, a acessibilidade, né, para que mais pessoas tenham acesso às nossas aulas. Bruno está aqui, né, grande intérprete de Libras, está nos ajudando aqui, né? Eu amo quando vocês participam e a ideia realmente é que
todos tenham a oportunidade de participar. Beleza? Sem mais conversas, vamos para a nossa aula. Primeiramente, eu trouxe essa dica de leitura para vocês. Hoje a gente não vai fazer essa leitura, tá bom? Eu só trouxe realmente para incentivar, né, pegando um gancho da aula de língua portuguesa. É um livro super interessante falando sobre sistema monetário. Fala um pouquinho da história do dinheiro. Eu acho que um dos capítulos eu já li aqui, né? História do dinheiro, de onde vem, né? Essa questão, por que a gente utiliza a moeda. Então, esse título, ele é muito importante para a gente trabalhar essas questões dos sistemas monetários. Ele já está, na verdade, disponível na árvore do livro. A professora Abigail sempre explica, né, como é que você vai acessar. É muito tranquilo, gente. Você só precisa ir lá no site da árvore, digita o nome REC mais a tua matrícula e você vai ter acesso a uma infinidade de títulos. A minha sugestão hoje é essa: Coleção Consciente de Educação Financeira para o 5º ano. São vários capítulos. Professora, eu não gosto muito de ler, não. Eu não vou conseguir ler esse livro todo, não. Não precisa ler tudo de uma vez. Vai lá, lê capítulo por capítulo. É um livro bem interessante. São histórias pequenas. Eu resolvi começar essa aula de uma forma diferenciada. Eu sempre começo com os números, mas dessa vez eu peguei o exemplo da professora Abigail e sugiro essa leitura. Eu prometo que nas próximas aulas a gente vai ter, como eu tinha falado, outra aula sobre sistema monetário. Essa a gente vai focar bem em moeda. Então, eu vou trazer um desses capítulos para a gente fazer a leitura. Beleza? Tranquilo até aí. Hoje a gente vai trabalhar um pouco de cálculo, né? Eu sei que vocês gostam muito dessa questão de cálculo, então eu vou trabalhar mais essa questão hoje. Trouxe o material dourado, trouxe algumas cédulas, porque a gente vai ser bem específico. Então, pega essa dica, 5º ano. Coleção Consciente de Educação Financeira. Josi Gomes Barros. Acessa a árvore e começa essa leitura, beleza? Aqui, ó, eu tenho um capítulo indicando você a ler. A gente trabalhou História do Dinheiro, vocês vão focar nesse aqui, capítulo 4, certo? É um pouco longo, se eu fosse começar a leitura aqui, se estenderia muito. Por isso que eu não vou ler agora, mas numa próxima oportunidade a gente pode fazer essa leitura. Então, essa coleção consciente de educação financeira foca em será o desafio do dia. Capítulo 4, como entender o orçamento da família. Nas próximas aulas eu vou fazer alguns questionamentos sobre isso, então já fica a dica para você. A gente vai focar hoje nos números decimais. Por que eu estou falando de sistema monetário e números decimais? Porque eles têm tudo a ver. O nosso sistema de numeração, ele é decimal, ou seja, são construídos, né? Esse sistema é construído a partir de grupos, e esses grupos são divididos de 10 em 10. Eu trouxe meu material dourado para a gente fazer essa representação. Ó, quando a gente fala de 10 em 10, em números decimais, tá? Vamos focar nisso. Números decimais. Bom, é como se eu tivesse o meu número inteiro, que está representado por esse cubão aqui. Esse cubão que a gente já conhece, né? A gente já trabalhou a questão dos sistemas de numeração com ele. Eu vou colocar aqui um pouquinho de lado as minhas cédulas. Vamos por partes. O meu número inteiro, ele pode ser dividido das diversas formas. Aí eu estou falando dos números racionais, tá? Quando eu falei para vocês de sistemas de numeração, a gente trabalhou com os números naturais. Hoje, a gente vai falar sobre os decimais que fazem parte dos números racionais. Onde esse meu cubão é representado pelo meu inteiro, certo? E esse inteiro, ele pode ser dividido em 10 partes, certo?
Eu tenho as minhas placas que podem fazer essa representação. Eu posso dividir esse meu inteiro em 10 partes. 10 partes, certo? Essas 10 partes, eu posso dizer que cada placa dessa vale uma das 10 que eu dividi. Que número seria esse? 1/10, uma parte das 10. Mas eu também posso pegar essas minhas placas e dividir em 10. Eu posso dividir esses meus décimos em 10 partes. 4, 6, 8, em 10. Então, professora, eu posso dizer que é 1/10 de novo? Não. Uma placa vale 1/10. Cada plaquinha minha dessa, dividindo em 10, eu teria 100. Entendi não, professora. Eu não estou te dizendo que eu dividi a minha placa em 10, só que aqui eu tenho 10 placas. Se eu tenho 10 placas aqui e cada uma vale 10, eu teria 100. Eu vou colocar várias placas aqui, mas não vou chegar a 100. Mas você do 5º ano já é muito inteligente e sabe que se eu dividir, por exemplo, aqui em 10 partes, é como se eu tivesse dividido o meu inteiro em 100. Então, a gente tem os meus centésimos. Centésimos. É o inteiro que eu dividi em 100 partes. Mas eu ainda quero dividir esse meu inteiro em partes menores. Aí eu vou ter os meus milésimos. Milésimos. É claro que eu não vou colocar 1000 cubinhos disso, né? Mas é a representação dos meus milésimos. Se eu divido o meu inteiro em 10, décimo. Se eu dividir o meu inteiro em 100, centésimos. E se eu divido o meu inteiro em 1000, milésimo. Básico. Vocês já conhecem bastante sobre isso, né? Esses são os meus números decimais. Professor, e por que sistema monetário? Nós utilizamos os números centesimais para representar o nosso dinheiro, que a gente tem para ilustrar isso as nossas moedas. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos. Ó, preste atenção. Centavos vem de centésimo. Beleza? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separados por uma vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, são partes fracionadas de algo inteiro. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei o meu inteiro e fracionei. Eu dividi ele em partes. Beleza? Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separadas por vírgula, como no meu exemplo aqui, onde antes da vírgula eu sempre terei os meus números inteiros e depois os meus décimos. São as partes do meu inteiro. Tranquilo até aí? A gente pode continuar? Vamos embora. No nosso cotidiano, podemos encontrar números decimais em diversas situações. A gente tem o nosso sistema monetário. Eu não trouxe essas cédulas aqui em vão. Elas estão aqui para representar o nosso sistema monetário. Claro, nós vamos trabalhar as moedas, os centavos, em outro momento, tá? Hoje a gente vai fazer um exemplo básico de divisão de decimais, tá? Olha, eita, eu amo essa imagem. Quando chega o final do mês, eita, é maravilhoso, não é não? Quando a gente tem o nosso dinheirinho, quando a gente tem pelo menos os centavos para comprar aquele bombom, é bom demais, não é não, professora? Eu estava aqui só sorrindo, porque na aula de português começou com uma cumbuca de ouro. Ela falou como seria maravilhoso encontrar uma cumbuca. Aí agora um monte de peixinho assim, gente, é tudo, viu? Que segunda-feira maravilhosa. Isso aí
Será que é um presságio? Será? É um sinal que essa semana vai ter coisa boa aí? Será que a Tomara. gente está profetizando dias de Melhores, glória, dias dias melhores, cheio dessas notas É, que aqui no nosso maravilha. bolso? Que maravilha, né? A gente pode falar do nosso sistema monetário e pode incluir no nosso cotidiano, minha gente. Por quê? Infelizmente, para tudo a gente precisa de dinheiro. Mas vejam como a matemática é sensacional. Para a gente manipular o dinheiro, a gente precisa saber calcular esses valores, não é isso? Claro, porque você quando vai para o mercadinho, quando vai receber o troco, quer saber se ele lhe deu certo ou não, né? Para isso, a gente precisa saber essa diferença dos números decimais e dos números inteiros. Porque acreditem, pessoas, crianças maravilhosos do meu quinto ano, se a gente erra uma vírgula, a gente tem um valor completamente diferente. Por isso que é importante a gente saber sobre números decimais quando envolve principalmente dinheiro. Olha, o dinheiro a gente pode tomar o picolézinho da gente quando a gente vai para o centro da cidade, que tá um calor, um sol de rachar e aparece aquele amiguinho, ó. Olha o picolé, aí você bota a mão no bolso, tem aquelas pratinhas, ó. Vixe, é bom demais. Baixa o calor e ainda dá disposição para a gente continuar com o nosso passeio, né? Eu lembro que quando eu era bem jovenzinha, da idade de vocês, eu ia para o centro do Recife e amava quando tava aquele calor e minha mãe comprava um picolézinho para mim. Vixe, era bom demais. Hoje em dia, eu nem vou tanto, porque eu sei o que é que eu sofria quando eu ia. Eu andava tanto, minha gente, vocês não sabem da missa um terço. Vamos embora continuar a aula. Aqui, ó, nos processos de compra e venda, né, quando a gente vai em alguma lanchonete, quando a gente vai comprar algum café, até na cidade mesmo, né, quando bate aquela fominha que a gente precisa parar para recarregar as energias, a gente precisa do dinheiro também para abastecer, né? Infelizmente é um grande problema, né? A gente fala de sistema monetário com um pouquinho de humor, mas a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém. Então, quanto mais a gente aprender a administrar o nosso dinheiro, melhor será a nossa vida, né? Por isso que eu sugeri o livro da Árvore, que ele fala um pouco sobre isso, sobre essa questão de organização financeira, da gente saber economizar o nosso dinheirinho. No mercado, né, que é onde a gente deixa a maioria do nosso dinheiro, a gente vai com o valor hoje, traz 2 sacolinhas, como eu falei, não está fácil, mas vamos profetizar como eu e a professora Abigail falamos, né? Vamos torcer por dias melhores, né? Eu já estou esperando a professora Abigail receber para pedir um trocadinho a ela emprestado. Vamos lá. Aí aqui eu já tenho alguns problemas matemáticos, como eu disse. Vamos focar especificamente nos números hoje. Posicionamento da vírgula, sistemas operacionais. Vamos trabalhar especificamente com as operações matemáticas. Por quê, professora? Porque se a gente erra uma vírgula, como eu tinha falado para vocês, a gente erra completamente o valor. Então, quando a gente vai montar as operações, quando você vai comprar algo no mercado, você precisa calcular, tá? Vamos embora. Carlos levou sua filha para comprar um material escolar. Ele comprou uma mochila por R$ 69,90 e um estojo por R$ 10,90. Qual foi o valor gasto para comprar esses materiais? Eu trouxe o quadro de valor e lugar para fazer essa representação para vocês. É importante, quinto ano, presta atenção. Numa operação matemática, onde eu tenha números decimais, eu preciso respeitar o posicionamento da vírgula. Presta atenção nisso. Eu preciso saber aonde a minha vírgula vai ficar, porque se eu erro a posição dela, eu também erro os valores. E o quadro de valor e lugar, ele me ajuda nisso.
Eu tenho aqui, ó, antes da vírgula, os meus números inteiros e depois da vírgula, os meus números decimais. Eu vim até centésimos porque lembra dos centavos. O nosso sistema monetário trabalha com centavos, números centésimais. Então, a gente fazendo a operação rápida aqui, ele gastou R$ 80,80. Aqui nós fizemos uma adição para descobrir qual seria o valor total da mochila e do estojo. E encontramos R$ 80,80. Sim, professora, eu utilizo as outras operações nesse processo? Claro, se você der um valor a mais para pagar, que é o caso aqui, você precisa do seu troco ou você vai deixar para lá? Não, né? A gente precisa receber o troco de volta. E para isso também utilizamos as operações. Mesmo processo. Ele pagou com R$ 81. O valor total foi R$ 80,80. Nesse caso, eu vou subtrair, né? A gente vai utilizar a subtração para descobrir quanto é que foi o troco. Professora, a senhora vai fazer questão por 20 centavos. Bom, aqui foi para exemplificar, mas nem sempre o troco só é 20 centavos, né? A gente precisa ficar atento a isso, a essas operações. Se eu quero saber o meu valor total, vou fazer uma adição. E se eu quero saber quanto receberei de troco, subtração. Nesse caso, o troco dele foi 20 centavos. Pedro foi ao supermercado comprar alguns lanches. Encontrou um biscoito por R$ 2,40, um salgadinho por R$ 2,00 e um refrigerante por R$ 2,50. Ele comprou todos os itens. Quanto Pedro gastou para comprar esses lanches? Problemas simples. Pessoal, eu trouxe problemas simples para vocês entenderem como funciona. Por quê? Nas provas externas, nas atividades, inclusive no material que se você não recebeu ainda, vai receber, que é o Aprender Sempre, são utilizados muitos problemas matemáticos. Então, a gente precisa saber como montar as operações para resolver e encontrar o resultado dos problemas. E aí, professora? Temos aqui algumas participações. O Pedro e o Saulo são como você, amam o picolé. E o Pedro já deu a resposta aí, que ele gastou R$ 6,90. Inclusive, foi Pedro que gastou. Então, Pedro respondeu. Será que foi sugestivo, hein? Será que foi sugestivo esse nome? Coincidência ou não, o próprio Pedro respondeu quanto gastou. Olha que delícia! Inclusive, gostaria desse combo, gostaria dessa combinação agora. Comeria aqui no ao vivo, comeria. Eu só não comeria se fosse chocolate, porque vocês sabem que é problema com a professora Abigail. Mas esse biscoitinho, essa batata e esse refrigerante, gostaria bastante. Mas calma, a gente vai conversar nas próximas aulas sobre comida, né? Porque vocês sabem que eu adoro. Então, será que Pedro está certo? Está certíssimo. Eu fiz uma adição com todos os valores que eu comprei. E o resultado foi R$ 6,90. O total dos lanches deu R$ 6,90. Olha aqui. Só que ele pagou com R$ 10,90. Responde para mim, Pedro, quanto sobrou de troco para você, já que foi você quem comprou os lanches. Responde para mim rapidinho. Ele pagou com R$ 10,90. E aí? Quero ver se Pedro está atento, se ele lembra quanto gastou, né? E aí, vou responder, né? Porque vocês sabem que eu não posso ficar aqui até meio-dia, já vou responder. Se Pedro responder aí, a professora Abigail me chama. O troco foi de R$ 4,00, ó. Subtrair o meu valor gasto pelo que eu paguei, R$ 4,00. Maria saiu de casa para aproveitar a liquidação de uma loja de roupa. Comprou blusa, short, lenço. Qual o valor que ela gastou?
A blusa R$ 19,90, o short R$ 27,50 e o lenço R$ 11,00, certo? A gente também vai fazer, olha aqui, os elementos que ela comprou. Fiz a adição, ela gastou R$ 58,40 com os produtos. Se ela pagou com R$ 60,00, subtração, recebeu R$ 1,60 de troco, beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas aqui, eu vou passar essas, que eu quero que vocês resolvam esse desafio para mim. Eu tenho um minutinho, eu quero focar nele. Eu quero que vocês observem a tabela de preços da banca do senhor José. Preste atenção, quinto ano, que eu quero essa resposta no YouTube, hein? Tem uma tabela com valores e eu quero saber quanto você irá gastar se comprar 1 quilo de maçã, 1 quilo de manga e 1 quilo de limão. Presta atenção nos valores e presta atenção também na posição da vírgula. Lembrando, eu quero saber quanto você irá gastar se comprar todos esses itens. Fica atento, quinto ano. Eu quero que você responda para mim no YouTube, por isso que eu dei uma avançadinha nas apresentações. Eu quero que vocês foquem bastante. Ficou com dúvida? Vai lá no YouTube, certo? Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail pela presença, por sempre estar aqui interagindo, né? Eu que agradeço. Então, pessoal, já prestaram atenção no nosso problema? Presta atenção na tabela. Eu quero 1 quilo de maçã, 1 quilo de manga e 1 quilo de limão. Eu tenho os meus valores aí na tabela. Professora, eu não estou entendendo muito bem como é que eu vou fazer aqui essa soma, como é que eu vou fazer essa adição. Eu deixei de propósito essa tabela, porque eu já apresentei esse problema algumas vezes e não me responderam, hein? Dessa vez, eu quero que vocês estejam atentos e vão lá no YouTube. Beleza? Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação nas próximas. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.